Então, iniciando nosso segundo vídeo aqui no tema de escalabilidade de software, a gente vai pensar em desenvolver um e-commerce, que vai ser um bom exemplo que vai se encaixar aqui no fluxo do aprendizado, mas não como se fosse uma startup, e sim você no quarto da sua casa, iniciando algo do zero. Então, você está desenvolvendo sozinho, sem recursos para isso, talvez até um produto único, e você vai divulgar para seus amigos, familiares, pessoal da sua rua. Então, a gente vai começar literalmente do zero. Eu deixei alguns ícones prontos aqui para nos ajudar nesse trabalho. Então, eu vou pegar aqui um servidor, o símbolo de um servidor, e vou colocar aqui porque a gente desenvolveu o nosso e-commerce ou está usando algo pronto. Lembrando que o tema principal aqui é a arquitetura de software, então a gente não está focado em engenharia, nem do desenvolvimento, como foi desenvolvido e etc. Então a gente pegou aqui, desenvolveu alguma aplicaçãozinha, ou está usando até um WordPress com um plugin, enfim. E a gente colocou esse nosso e-commerce aqui, né, uma aplicação web, então tem a interface de HTML, né, sendo muito simplista, um back-end, talvez tudo até no mesmo executável, enfim. Normalmente o foco não é engenharia de software. E o banco de dados também, que é necessário, né, para a maior parte das aplicações web, principalmente um e-commerce. Então a gente colocou tudo aqui. E aqui, né, eu já até faço um adendo que na minha experiência, no meu caminho de aprendizado, muitas vezes eu fiz essas aplicações para mim mesmo, né? Tentei lançar algum aplicativo de sucesso, infelizmente não deu certo, mas eu aprendi muito nesse processo, assim. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui é que é legal, mesmo que você não tenha uma ideia para lançar, cria alguma aplicação que você fez num curso e tenta subir ela pôr no ar, porque você vai ter muitos aprendizados nesse processo, assim como foi comigo. E, e sei também que pode ter profissionais com mais tempo de experiência que eu, até com mais conhecimento do que nunca fez isso, e tudo bem. É só uma dica de aprendizado que eu acho muito válido. Tenta subir um servidor lá na AWS, ou eu, particularmente, até pensando em algo mais puro, né? Eu recomendo muito a DigitalOcean. Ela é uma nuvem, assim como a AWS, mas eu acho ela mais simples e também muito mais barato. Então aqui eles têm diversos produtos, mas tem essas droplets aqui, como eles chamam, que seria basicamente um servidorzinho. Então você cria uma droplet, é, pega o mais barato que eles têm, não sei se aqui vai mostrar o preço, mas assim, é em dólar, ó, uma CPU só, US$ 6. Ele até dá uma comparativa aqui com outros, com o valor dos demais, mas eu utilizei muito essas de uma CPU só, vem 1 GB de RAM, 25 de HD, e deu muito conta, viu? Rodando um banco de dados, uma aplicação web ali dentro. Então eu acho super válido esses experimentos, porque hoje em dia, não só para arquitetura, infraestrutura, mas para engenharia também, as coisas estão muito mágicas, né? Então, quando eu comecei a programar, e meu background todo é em Java, quando o Spring surgiu, por exemplo, para quem é do Java, conhece esse framework, as configurações eram todas feitas em XML, e não eram configurações simples, né? Você tinha que basicamente explicar ali os caminhos do Spring via XML, então você acabava entendendo tudo por baixo, assim. Eu comecei no JSF 1.2,
também você tinha que fazer muitas coisas, muitas configurações que depois no 2.0 isso foi escondido. No Spring hoje em dia, com o Spring Boot, quantas coisas não é escondido, até subir um servidor de aplicação. Muitos profissionais recentes não sabem subir um servidor de aplicação, um Tomcat, ou seja lá qual a linguagem que você utilize. É claro que tem muito benefícios, tudo isso traz muita facilidade e agilidade, mas também você perde o que está acontecendo por trás. Então, eu sou muito adepto e defensor desse conhecimento por baixo dos panos, porque numa hora mais crítica, você sabe, você entende o que está acontecendo ali por trás de toda aquela mágica, né, como a gente costuma se referir. E também, no final das contas, isso eu ouvi de um principal, se eu não me engano, do Google, falando que no final das contas, toda tecnologia nova tem a mesma base, né? Seja o que a gente vai falando de framework, desenvolvimento, de arquitetura, enfim, uma ferramenta nova, tudo tem a mesma base, né? Então, se você conhece as bases, fica mais fácil de aprender as coisas novas. Ele até cita, assim, que falar, nossa, mas você está sempre por dentro sempre entende tudo que lança, como você consegue se manter atualizado. E ele falou, ó, no final das contas, não é que eu estudo tudo, mas eu vejo alguma coisa ali, eu já consigo imaginar como aquilo foi feito, porque eu conheço o baixo nível das coisas ali. Então, para fazer isso aqui, provavelmente ele usa um protocolo X ou configura dessa forma, faz um código dessa forma ou de outra. Enfim, voltando aqui pro nosso e-commerce aqui. Então, colocamos um e-commerce aqui e aí, né, aí vem muito dessa prática que eu comentei. A princípio pode estar sendo muito básico aqui para você, se for, acelera, até passa o vídeo, enfim. Mas são conhecimentos importantes de ir equalizando, mas eu garanto que a gente vai chegar num nível bem avançado. Então eu coloquei um servidor aqui, da DigitalOcean, por exemplo, e o que que você vai ter, seja na DigitalOcean, AWS, ou até no, você subir um servidor na sua casa, o que você vai ter é um IP, né? E o seu site, então eu vou aqui pegar os nossos clientes, seja um aplicativo, né? Aqui o computador vou representar um navegador web, o celular também tem navegador web, né? Mas o celular seria mais um caso de um aplicativo, caso você tenha não só desenvolvido aqui o back-end, como tenha desenvolvido um aplicativo também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para separar as layers. Então, deixa eu deixar aqui pontilhado. Então aqui a gente tem o nosso servidor e aqui em cima a gente tem a camada cliente, né? Quem vai acessar esse servidor? E aí, como eu falei, o que a gente tem aqui é um IP, né, no nosso servidor. E hoje, quando a gente acessa um e-commerce, uma Amazon, por exemplo, a gente não digita o IP da Amazon, né? Isso pode ser um pouco básico para você, mas o que a gente usa é um DNS, né? Amazon.com.br, que de alguma forma vai direcionar pro nosso não, né? Para os servidores da Amazon. E aí, como que essa mágica acontece? Você pode ter se atentado que tem um quarto ícone aqui, que é o nosso DNS, nosso servidor de DNS. Então, ele que resolve os endereços da web, né? Então, se um cliente vir aqui, deixa eu configurar essas setas aqui. Então, se um cliente ele vem e bate no endereço aqui, nosso ecommerce.com.br, deixa eu deixar o texto aqui para nosso
comércio.com.br. O servidor de DNS, o que ele vai fazer é devolver qualquer IP, né? Então, como eu falei, a gente tem um servidor aqui, o IP, e quem vai falar qual que é o IP do servidor é o servidor DNS. Só que você, né, pode estar pensando assim, nossa, a internet é tão grande, como que ele sabe todos os IPs? Isso acho que é uma curiosidade que talvez valha a pena se aprofundar, mas o servidor de DNS, né, falando muito por alto aqui, ele é composto por diversas camadas, então, a primeira coisa que ele vai fazer, tá, essa URL aqui é .com.br. Deixa eu... Aqui ele vai devolver um IP qualquer, né? Não sou da área de rede, então nem sei se essa máscara aqui seria possível, mas enfim. Quando eu bato um .com.br, ele vai falar, ó, é ponto .br. Então vamos para os servidores de DNS, né? Na verdade, é uma camada, são várias camadas de servidor de DNS, cada uma tem um nome, mas sendo muito simplista aqui, vamos na camada que cuida dos domínios .br. E aí ele vai lá, ele já consegue segregar, né? Do mundo inteiro, vamos pegar só o que cuida de .br. E aí ele vai caminhando no domínio até chegar no IP. E são, não é só um servidor DNS, né? São centenas, milhares, talvez, provavelmente. E quando você bate em um e fala assim, ó, eu quero o IP do nosso comércio.com.br, provavelmente aquele primeiro servidor que você bateu, né, depois de toda essa descida, o servidor que vai resolver esse domínio mesmo, pode ser que ele não saiba, fala, não sei qual que é. Mas ele sai perguntando para os demais amigos dele, digamos assim. E esses demais amigos vão falar, não sei, não sei, deixa eu perguntar para outro, até que alguém vai saber e falar, o IP é esse aqui. E aí esse que estava procurando, ele armazena ali no cache dele, então a próxima vez que você perguntar, você ou outra pessoa perguntar sobre qual que é o IP desse DNS, ele vai já saber, ó, é esse aqui. Então, ele tem é super complexo, tá? E você pode achar até irrelevante saber disso, mas mais para frente você vai ver que é importante ter um pouco de domínio sobre o DNS, pelo menos saber desse conceito, porque lá, quando o nosso e-commerce estiver numa fase muito avançada, a gente vai precisar voltar nele aqui e fazer algumas configurações. Dito isso, novamente na linha de colocar alguma coisa no ar, eu acho legal fazer esse teste. Compra um registro lá no registro BR, é baratinho, R$ 40. Principalmente se você tiver uma ideia, vale a pena, né? Você faz essa compra. E o próprio registro BR ele oferece um servidor de DNS, onde você pode configurar ali o seu domínio para qual IP vai apontar. Outro super famoso também é a Cloudflare. Esse é até que começa gratuitamente, que gratuitamente mesmo, assim, já usei por muito tempo de forma gratuita. Para coisas pequenas assim, eles é totalmente relevante, um site, uma aplicação pequena, eles não cobram, nem sei qual que é quando que eles começam a cobrar, para ser sincero, a partir de quê? Não sei se é por volume de requisição, mas eu sei que eu nunca atingi tais limites, então para mim sempre foi gratuito. Então a gente tem algumas opções aí. Dentro da AWS, a gente pode falar que tem o Route 53. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais a respeito. Mas enfim, uma vez que eu tenho o IP na mão, aí sim o nosso cliente, né? E isso você pode falar assim, mas eu nunca fiz isso, né? Eu nunca bati num DNS para pegar IP para ir sim bater o servidor. Obviamente que isso tudo acontece de forma automática ali, pelo browser, enfim, ele faz todo esse direcionamento. E aí, com o IP, ele vai vir bater no servidor, e aí você consegue obter a resposta do servidor, né? Então, o caminho vai ser esse aqui. Com o DNS, pega o IP, com o IP, bato no servidor, e o servidor te devolve a resposta, a página HTML ali que você está tentando acessar.
Então, essa aqui é o nosso primeiro servidor. Como eu falei, tá tudo aqui nesse servidor e tá tudo bem porque ainda é algo pequeno. Mas a ideia aqui, como eu falei no vídeo introdutório, é as coisas irem avançando, crescendo. Então, os próximos vídeos a gente vai lidar com um pouco mais de requisição, né? Ah, o seu e-commerce começou a fazer sucesso, passou da família para os amigos dos amigos. Então você começa a ter problema com isso e a gente vai falar disso no próximo vídeo.